Fala pessoal, estamos de volta com a última aula do módulo 2 de Inteligência Artificial para Líderes. E sou Daniel Soria e vamos para o conteúdo. Bom pessoal, chegamos à nossa última aula do curso de IA para Liderança, do segundo módulo, Produtividade e Gestão de Equipe com Inteligência Artificial. O que a gente vai estar falando nesse módulo é um pouco sobre como estruturar reuniões com inteligência artificial e também sobre como estruturar e dar feedbacks usando inteligência artificial. A gente sabe que a alta demanda de reuniões é um grande problema na liderança na maior parte das companhias. E eu imagino que para algumas lideranças dentro da empresa também seja isso, dentro da Alaris também seja um problema. Já virou até piada de mercado, né? Você falar que essa reunião poderia ter sido um e-mail e isso poderia nem ter acontecido, uma mensagem resolvia tudo que foi tratado naquela agenda. E você gastou ali 1 hora do tempo de várias pessoas, de várias lideranças, de pessoas que têm cargos relevantes, para não chegar a nenhuma conclusão final, né? Isso acontece por uma série de fatores, seja pelo fato de as pessoas que são relevantes não estarem envolvidas, mas principalmente se dá por conta de não ter uma pauta estruturada e também por conta, muitas vezes, de a reunião acontecer, vários pontos serem falados e nenhuma ação ser definida de fato e aquela reunião se perde e isso cai no esquecimento, né? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que na Amazon não existem apresentações de slides. Existe um Word da reunião e todos os líderes têm que ler esse Word nos 5, 10 primeiros minutos da reunião. Então, o começo de toda a reunião é todo mundo em silêncio lendo para que aquela reunião seja a mais valiosa possível e não ficar discutindo assuntos que não são pertinentes ou que poderiam ter sido alinhados antes. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo no mercado também, a gente trouxe aqui um outro documento que vocês podem estar lendo depois, que é do Doodle, que é um estudo que eles fazem sobre o estado das reuniões, né? E eles colocam aqui que os profissionais perdem em média 24 minutos por reunião em alinhamento causado por falta de registro claro. E para um time de 8 pessoas, são mais de 3 horas semanais desperdiçadas. Então aquela reunião que uma pessoa deixou de participar e entrou na segunda reunião apenas, e aí ela não tem o histórico, fica todo mundo fazendo um alinhamento do que foi falado na outra reunião. E tudo isso é tempo perdido que você poderia estar, de fato, dedicando ao trabalho e para a operação de fato, tá certo? Bom, então assim, como que a gente consegue utilizar da inteligência artificial para resolver esse tipo de problema? É muito simples, né? A gente tem aqui um formato que você pode importar dentro da inteligência artificial de sua preferência, que simplesmente pede as informações, quais foram as decisões tomadas nessa reunião, quem ficou responsável por qual prazo, monte um resumo para enviar aos participantes. Então, são prompts simples que você pode usar dentro do Copilot ou dentro da própria Ava. Aonde que está a questão principal aqui? É você ter acesso ao que foi dito nessa reunião, tá certo? Não adianta nada eu colocar esse prompt aqui, né, quais foram as decisões tomadas nessa reunião, que a inteligência artificial ela simplesmente vai inventar um monte de informação. Ou então ela vai me perguntar, tá bom, cadê essa reunião? Cadê o texto dessa reunião, a transcrição dessa reunião? Foi exatamente o que a Ava colocou aqui pra gente, né? Você poderia anexar a ata, o documento ou o arquivo de vídeo dessa reunião. Bom, então a gente precisa anexar informação dentro desse prompt, desse formato que vai te dar essas informações. Uma forma de fazer isso é pelo próprio Teams, né? Então, se vocês usam o Teams para fazer essas gravações e essas reuniões,
o próprio Teams, assim que você iniciar uma gravação, ele já começa a transcrever essa gravação e te envia dispara um e-mail com a transcrição, tá certo? Se você acessar o Teams, de fato, estou aqui na ferramenta do Teams, tá? Aqui para baixo, vocês vão ver que tem o Copilot aqui direto na ferramenta. Então, veja que eu não estou mais no chat Copilot aqui em cima, ó, Microsoft Cloud Chat, eu estou dentro da ferramenta do Teams, e isso serve tanto para o Teams Web quanto para o desktop, tá? Se eu abrir o meu Teams Desktop, vocês vão ver que o Chat Copilot ele também vai estar disponível ali para a gente interagir aqui com as nossas gravações de reunião, tá certo? Perfeito? Então, quando você usa o Chat Copilot dentro do Teams, ele já tem acesso às suas reuniões. Então, aí basta você fazer um prompt. Quais foram decisões tomadas na reunião? E aí você vai ter acesso à interação do Copilot com uma transcrição da Microsoft do Teams, tá certo? Bom, e no caso da Ava? No caso da Ava, a gente tem que fazer aquele fluxo de carregar os dados aqui para ela de alguma forma, tá? Ou no caso de, por exemplo, você está usando uma ferramenta que não é de gravação, que não foi o Teams, que não está integrado com o Copilot da empresa. Você, por exemplo, participou numa reunião com um fornecedor e ele usava, por exemplo, o Google Meet, mas ele te enviou a transcrição, tá certo? A gente consegue importar isso diretamente dentro da IA. Então aqui eu tenho uma transcrição de reunião do Teams, né? E ela vem com todos os pontos aqui, quem que falou, em qual tempo foi falado, e basta a gente importar isso aqui dentro da Ava e fazer as perguntas que a gente quer fazer. Então, quais foram as decisões tomadas nessa reunião e quem ficou responsável por qual atividade. Ok? Dessa forma, seja uma ferramenta que foi utilizada externa para gravar a reunião, para gerar a transcrição, ou até mesmo do próprio Teams, você consegue usar a Ava para fazer essa análise do que foi feito e de próximos passos aqui, responsabilidades e prazos. O responsável pela FibraSul, Marcos Oliveira, até hoje às 5, copiar o jurídico. Resposta ao grupo Meridian, Marcos Oliveira, proposta de SLA, a partir de quarta, copiar Fernando e Roberto. Então, todas as atividades do que foi discutido, foi acordado, ou pontos pendentes, já ficou ali descrito. Assim, o que ficou em aberto ou teve mudanças também. Isso você pode utilizar para enviar para as pessoas que não estavam e também para seguir como cobrança dos demais. Um ponto que é importante é que existem hoje várias ferramentas que fazem gravação de reunião. Então, o Copilot, o Teams, ele vai gravar a reunião, é só você entrar ali e dar play para gravar. Você tem o Meet e você tem uma infinidade de ferramentas gratuitas de mercado que vão fazer gravação, transcrição, gerar uma ata de reunião, gerar uma tabela como essa de responsabilidades e prazos, que talvez facilitem a tua vida, mas antes de você usar elas, você precisa, de uma certa forma, validar com o time da Alaris se isso é uma ferramenta que vocês podem utilizar. Imagina você está usando uma IA gratuita que escuta todas as principais reuniões da Alaris para fazer a gravação e a transcrição. Então existe um risco aí, porque a gente está sempre lidando com informações confidenciais. Então é importante que você use as ferramentas que a empresa te fornece, como é o caso da Ava
ou do Teams para fazer a gravação, tá certo? Bem, sugiro que você pause o vídeo agora, teste uma reunião real que você passou, que você vivenciou, que você gerenciou essa semana, puxe ali as atividades, gere uma planilha de responsáveis e prazos e experimente essa funcionalidade tanto dentro do Copilot, tanto dentro do Teams, né, com o Copilot, quanto dentro da Ava, copiando a transcrição e utilizando ela adiante. Bom, pessoal, a gente vai falar agora um pouco sobre a estruturação de feedbacks. Tá? Eu acho que isso é um dos casos de uso que melhor se adequa à maior parte das empresas. Porque boa parte das informações que a gente lida sobre os colaboradores, muitas vezes elas estão num formato desestruturado. Então é um e-mail que a gente recebeu, é um feedback de um cliente, é um feedback de um parceiro, de um fornecedor, e que essa informação às vezes se perde e você acaba não levando isso para o momento de avaliação daquele colaborador, né? Para o momento que você precisa avaliar um PDI, avaliar uma promoção, ou até mesmo avaliar e discutir uma potencial demissão de uma pessoa, né? Aqui tem um documento que vocês podem olhar depois também, que é um documento de alguns autores famosos, um deles Daniel Kahneman, que fala sobre a falácia do feedback, né? E nesses estudos que eles organizaram, eles viram que os líderes que se preparam para as conversas difíceis, utilizando fatos concretos e uma estrutura já antes da reunião, eles têm 3 vezes mais chance de mudar o comportamento do aquele colaborador do que os líderes que só improvisam ali na hora. E eu acredito que quando você está dando um feedback para um colaborador, você quer justamente que ele melhore aquele ponto que você está comentando com ele. Então, como que a gente pode fazer isso? Uma das formas, aqui nos exemplos que a gente está trazendo, a gente vai colocar o SBI, né, que é um formato de feedback que é baseado em situação, comportamento e impacto, né? Então, você sempre estrutura o feedback para aquele colaborador usando esse framework, né? Uma situação que aconteceu, o comportamento que ele teve naquela situação ou que gerou aquela situação e o que isso causou de impacto para ele, para o processo, para a empresa, de uma forma geral. E, obviamente, que dentro da empresa, dentro da Alaris, vocês podem ter uma estrutura própria de feedback, um PDI específico, um formato específico de avaliar tanto os pares quanto os colaboradores que estão dentro da tua área, quanto até mesmo as pessoas que estão acima de você na hierarquia. Então, aqui a ideia é que assim, não se atente apenas à estrutura desse formato SBI que a gente está usando, mas você entenda que da mesma forma que eu vou fazer aqui, você pode usar o framework que a Alaris recomenda, que o time de pessoas e de recursos humanos da empresa recomenda que vocês usem nos feedbacks, tá certo? Mas é apenas para ilustrar que vocês podem usar o mesmo tipo de estrutura, tá certo? Então, uma das formas que as coisas vão funcionar bem para vocês é vocês trazerem o máximo de informações que tem sobre aquele colaborador e pedir para que essa estruturação siga algum tipo de framework. Então, no caso aqui, preciso ter uma conversa de desempenho com o Rafael, técnico júnior, 8 meses na empresa. Dados, planilha com as atividades delegadas ao time. Então, a gente vai subir uma planilha, que é justamente a planilha que a gente usou nos outros módulos, nas outras aulas de atividades do time, né? E a gente vai estruturar uma conversa, pedir para a AI estruturar uma conversa no formato SBI, tá certo? E coloquei aqui uma informação a mais, considere que o Rafael pode se sentir injustiçado se a conversa não reconhecer o esforço dele. Bom, então, a gente pode aqui criar uma nova conversa com a Ava, tá certo? Onde a gente vai anexar aqui as informações sobre
aquela nossa planilha de atividades que contém informações de como estão as atividades do Rafael. Então, o que ele está fazendo, como é que está indo as atividades dele, tá certo? Para ter um pouco de base concreta nesse feedback. Além disso, a gente pode incluir também feedbacks passados que a gente já teve. Então aqui eu tenho um texto simples de um feedback anterior de um colega do Rafael falando, citando alguma informação de como que ele avalia o Rafael nesses meses iniciais que ele está dentro da empresa. Então a gente pode colocar aqui também feedback de um colega do Rafael. Vou colocar feedback de um colega sobre o Rafael. E a gente pode pôr essa informação aqui também para enriquecer a nossa avaliação, tá certo? Bom, então eu vou colar aqui aquele template. Preciso ter uma conversa de desempenho com o Rafael, técnico júnior. A planilha, dados, planilha de atividades do time em anexo, contém as tarefas e resultados do Rafael. Estruture uma conversa no formato PDI, considere que o Rafael pode estar justiçado, e aqui eu estou colocando feedback de um colega sobre o Rafael, que cita que ele é uma pessoa extremamente comprometida, etc., para enriquecer a nossa análise do feedback, tá certo? Bom, com esse tipo de informação, a gente está falando isso desde o começo do curso, que quanto mais contexto você dá para a inteligência artificial, melhor ela vai gerar de respostas e resultados para você. Então, a Ava aqui trouxe para a gente, né, que com base no arquivo de desempenho, tem alguns indicadores sobre o Rafael, ele tem uma tarefa não iniciada, taxa de conclusão, ele tem uma evidência de retrabalho, então houve um aumento de retrabalho nas tarefas dele de 18% para 34%. Está necessitando de uma intervenção, porque tem uma tarefa para ele que é a mentoria com o Carlos que não aconteceu, e ele traz aqui o feedback no formato SBI, né? Situação, comportamento e impacto, certo? Isso aqui pode servir para ir para uma conversa com ele, ou caso você queira estruturar um PDI, queira estruturar uma avaliação de desempenho, é importante você encher de contexto a inteligência artificial, colocar o máximo que você puder de informação sobre esse colaborador e, obviamente, como a gente já falou até aqui, é importante que você avalie o resultado dessa resposta antes de sair submetendo a promoção ou não, ou a avaliação dentro de um sistema oficial da empresa. Bom, pessoal, isso encerra o nosso módulo 2 de IA para a liderança e também o curso de inteligência artificial para a liderança. Acho que os pontos principais aqui que vocês têm que levar é que a inteligência artificial pode muito ajudar na rotina de vocês, seja para priorizar demandas, otimizar tempo, na leitura de e-mails, na identificação de atividades que são urgentes, que são importantes, mas podem ser resolvidas depois, seja para extrair informações de reuniões, ter reuniões melhores e dar feedbacks para os colaboradores. Mas é importante que vocês considerem que ela precisa de contexto, então a gente precisa, de certa forma, fornecer as informações do ambiente, da situação que está acontecendo para que ela gere um melhor resultado e que também o resultado que a IA gera não é um resultado perfeito e que você é o líder que precisa avaliar essa resposta antes de sair usando ela para qualquer tipo de situação ou ação depois de usar a inteligência artificial, tá certo? Então é isso e a gente se vê até a próxima.